Introducing the 2021 VW Nivus. Besides complementing Volkswagen's crossover line, Nivus shows the versatility of the MQB A0 platform, a cheaper version of Golf's MQB that's used by Polo, Virtus, and T-Cross. The Nivus will use the same 1.0-liter turbocharged engine that makes 128 horsepower, but it's only available with a 6-speed automatic transmission. Volkswagen will launch the 2021 Nivus in Brazil in late June. Pre-sales begin at the start of the month. O Nivus marca a chegada do Volksplay, um sistema de infotainment com as características das tecnologias mais avançadas do mundo. E ele foi desenvolvido aqui, no Brasil. E todo esse desenvolvimento nós sempre tivemos os clientes em primeiro lugar. Então nós fizemos diversas clínicas de experiência e usabilidade, rodamos testes para entender como ele era utilizado. E por isso o sistema Volksplay é assim, uma tela de 10 polegadas com alta definição, conectividade muito alta com Bluetooth, Wi-Fi, porque a gente queria que o Volksplay fosse uma extensão de como você já usa hoje os seus sistemas de tecnologia, por exemplo, celular, computador ou tablet. Foi daí que nasceu a Volksplay Apps, que é uma loja exclusiva de aplicativos que foram pensados e customizados aqui para o Volksplay. Então todos os aplicativos favoritos estão aqui. Nós temos o Waze, uma parceria inédita com o iFood para delivery de comida, o Instapar para busca de estacionamento, mas o que nós queremos aqui é reinventar a forma como o consumidor interage com o carro. Por isso que nós trouxemos o Meu Volkswagen. E através dele, com um clique, você pode agendar sua revisão. Se aparecer uma luz no painel, você pode também entender o que ela é ou mesmo tirar dúvidas através do manual cognitivo. E nós temos também no Meu Volkswagen o certificado digital de garantia. Mas antes de tudo isso ir para o carro, a gente tem que ter certeza que vai funcionar e que vai aguentar o tranco. E ao invés de eu ficar falando, eu vou mostrar para vocês. Então, para garantir robustez e durabilidade dos nossos componentes, a gente faz uma série de testes, como por exemplo aqui no laboratório de sistemas elétricos e chicotes. Carro cheio, cheio de malas, fazendo aquela viagem à noite com chuva, subindo a serra, uma das condições mais críticas do seu sistema elétrico, aqui a gente garante que tudo vai funcionar perfeitamente para você. Está andando, pegou poeira ou pegou chuva, a gente testa também. Então nós garantimos, por exemplo, que o Volksplay pode pegar poeira ou mesmo derramar um líquido, um refrigerante, ele vai continuar funcionando. Ou que os faróis podem pegar chuvas fortes e que eles também vão continuar lá trabalhando para você. E o que vem crescendo bastante nas nossas vidas é a eletrônica. Então aqui no nosso laboratório a gente consegue testar que todos os componentes funcionem perfeitamente um com o outro. Então cada sistema e cada função vai acontecer. E aqui a gente tem também o test drive virtual, onde antes mesmo do carro virar realidade a gente já testou e entendeu exatamente como ele vai funcionar. E aqui no laboratório de eficiência energética que nós garantimos todo o funcionamento da bateria e do sistema de energia no seu carro. Aqui, por exemplo, nós conseguimos testar 10 anos da vida elétrica em um dia. E à medida que nós vamos chegando no final, nós temos os componentes, instalamos eles naquela plataforma e simulamos tudo que pode acontecer de forma virtual, seja noite, dia, chuva, velocidade alta ou baixa. E dessa forma, com simulação, nós economizamos tempo e combustível. Eu acho que vocês já perceberam que o processo da Volkswagen ele é muito avançado e digital. Eu vou convidá-los para conhecer uma outra ferramenta, o nosso protótipo virtual. E com o uso de realidade virtual e realidade aumentada, conseguimos tornar reais hoje os carros que serão lançados no futuro. Isso nos garante mais precisão, agilidade e eficácia em todo o processo de criação de um novo automóvel. Design é muito mais do que aparência.
é uma forma de entender o mundo. Uma forma de encontrar soluções para uma série de desafios. Só que para isso, nós precisamos ouvir, observar, pesquisar, compreender, conceber e testar. E repetir tudo isso quantas vezes for preciso. Criar um automóvel é design puro, é lógica e criatividade juntas, para tornar a vida das pessoas mais fácil e mais bonita. O Nivus é tudo isso, traduzido em um carro. O Nivus foi desenvolvido sobre 3 principais pilares. O primeiro pilar é o da inovação. A gente queria criar um carro totalmente inovador, não só em tecnologia, mas a ponto de se criar um segmento completamente novo. O segundo pilar foi criar uma imagem de impacto. Tinha que ser um carro lindo, que fosse amor à primeira vista. O terceiro pilar foi o da praticidade. A gente queria um carro muito funcional, aliado a essa imagem de impacto, que tivesse toda a praticidade que as pessoas precisam hoje em dia. Inovação é algo que a gente persegue do início ao fim em um projeto como o do Nivus. E a precisão na execução, assim como o cuidado nos mínimos detalhes, fazem parte do nosso DNA. Em conjunto, nossos times de design e de engenharia realizaram diversas sessões de análise e discussão dos modelos virtuais do projeto. Esta sinergia entre a técnica e a criatividade é o que torna possível transformar todo um conjunto de ideias em realidade. Esse projeto é o resultado de uma série de desafios superados. E eu vou dar um exemplo. Ninguém tem ideia de quão difícil é fazer ou desenvolver os faróis e a lanterna de um carro. Por quê? Porque dentro de um espaço tão pequeno, a gente tem que se preocupar nos dados técnicos que a engenharia nos fornece e a peça tem que ficar ainda bonita, atraente, atender às funções, legislação e ficar nítida em qualquer distância. Carro tem que ter personalidade e isso o Nivus tem de sobra. Ao mesmo tempo em que ele tem essa pegada esportiva e vibrante, também tem um caráter peculiar que o torna um automóvel fora do comum. Escolher as cores e os materiais do Nivus foi uma responsabilidade enorme, porque nós precisávamos fazer jus a um projeto que começou revolucionário. A busca por um design atemporal foi o que direcionou toda a escolha de cores e acabamentos. A escolha mais sóbria das cores foi proposital, que era para reforçar o caráter mais esportivo do Nivus. Todas as cores, texturas, pespontos, foi pensado minuciosamente pelo nosso time. O design é um processo bastante digital, tecnológico, tridimensional e virtual. Porém, é aqui, diante de um modelo de clay, que é uma argila sintética, que a gente consegue provar que tudo que foi feito virtualmente funciona na vida real. Por que essa fase aqui é tão importante no processo de design? Porque é aqui que a gente começa a entender o tamanho do carro, os volumes, as proporções, e eu acho que vocês já começaram a entender que a gente está falando de uma categoria completamente diferente. Aqui no frontal, a gente tem o típico DNA da Volkswagen. A gente tem os faróis conectados com uma grade bastante dominante e linhas marcadas no capô que definem um caráter robusto ao carro. O Nivus foi desenhado a partir de linhas muito fluidas e sempre pensando em praticidade, a gente conseguiu desenhar um porta-malas muito espaçoso e de fácil acesso. Aqui na lateral a gente percebe um perfil coupé bastante característico. As proporções e os volumes definem um caráter atlético e moderno. O Nivus é um carro que nos dá muito orgulho e eu tenho certeza que ele chegou para fazer história. Volkswagen.